Lava Jato planejou dispositivo anti-Bolsonaro nas eleições 2018. Exclusivo. Diálogos de procuradores da Lava Jato revelam que em janeiro de 2018, ou seja, 9 meses antes da eleição para presidente, o chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, planejou a criação de um site para referendar candidatos de ficha limpa. A proposta, de aparente interesse público, parecia boa, se não fosse por este detalhe: a cláusula anti-Bolsonaro. Chats obtidos com exclusividade pela reportagem mostram Dallagnol e o diretor da ONG Transparência Internacional planejando queimar Bolsonaro pela questão ideológica, já que não pesa sobre ele nenhum escândalo de corrupção. A cláusula anti-Bolsonaro seria para que um filtro de passado limpo não servisse de plataforma para, abre aspas, maníacos com ficha limpa, mas discurso de ódio fossem eleitos, fecha aspas. Os diálogos estão no chat denominado A Vingança, em que participam o chefe da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, o diretor da ONG Transparência Internacional, Bruno Brandão, e o professor da FGV, Michael Mohalem. Deltan pergunta: quando é o lançamento do ranking da TI, é compatível com o Fantástico? Bruno fez a reunião com o UOL, seria bom se eles já. Bruno Brandão, TI Transparência, responde: 21 de fevereiro. E continua: reunimos com a Folha ontem em São Paulo e eles deram luz verde para tentarmos incluir também o UOL na parceria. Tínhamos que dar esse primeiro passo. Eles gostaram muito da ideia da ferramenta informativa sobre o passado dos candidatos filtro, mas não se mostraram tão entusiasmados com a cláusula democrática e a cláusula compromisso com o pacote das novas medidas. Temos que ver como fazemos essa costura. Bruno ainda diz: estamos falando em lançar a parceria no aniversário de 4 anos da Lava Jato. Na sequência, Michael Mohalem pergunta: qual seria essa cláusula democrática mesmo? Bruno diz: aquela ideia de ter algum dispositivo anti-Bolsonaro. Ele continua: para que o filtro do passado limpo não sirva de plataforma para esses maníacos com ficha limpa, mas discurso de ódio. No mesmo chat nominado pelos próprios promotores como A Vingança, Deltan revela que estava com insônia e temia uma catástrofe. O chefe da TI respondeu que os brasileiros iriam queimar as urnas elegendo Bolsonaro. Na sequência, Deltan comenta da insônia que não tinha há anos e diz: para nós amanhã será uma catástrofe. Nossa resposta será trabalho. Segue. Fica mais distante a resposta que a sociedade quer, mas vamos buscar alternativas, etc. Procuradores da Lava Jato pressionavam a Força Tarefa para uma manifestação oficial contra Bolsonaro. Neste trecho, Deltan Dallagnol comenta um texto contra o atual presidente, escrito por ele e compartilhados nas redes sociais pela procuradora Jerusa Viecili. Veja. Deltan continua: na verdade, ela cometeu o pequeno lapso de pegar o texto sem avisar ou pedir. Acho que ela estava na pressão de se manifestar. Ela era uma das que mais queria que nos manifestássemos para afirmar posição contra o que o Bolsonaro falava. A maioria achou que seria muito interferir no processo eleitoral. Se for questionado, fique à vontade para falar que aquele texto pertencia a vocês, pois era mesmo desde que eu passei, e que circulou, e que, como não saiu oficialmente, a Jerusa se inspirou nele para se posicionar. A tentativa de interferência nas eleições de 2018 pelos procuradores da Lava Jato era iminente. Desde 2014, não é segredo que participantes da Força Tarefa mostravam simpatia pelo PSDB. O que chamou a atenção em um dos chats foi a fala do procurador José Robalinho Cavalcante, um dos candidatos à lista tríplice para Procurador-Geral da República. Ele disse que, entre Bolsonaro e Lula, votaria no candidato petista, como já havia feito em 1989. Robalinho diz: sobre o Bolsonaro, quem viver verá. Sou velho o suficiente para ter corrido de cacetete da ditadura e já panfletava na oposição aos 8. Não me encantarei jamais com o milico saudoso da Gloriosa. Mas não se enganem achando que ele não tem voto. Ele ou algo parecido. Peterson diz que ele pretende ser candidato, disso é certo, e que terá muitos votos. Só espero que não o teu. Aí Robalinho continua:
Nem ele, nem Lula terão meu voto. Pode estar certo, Pet. E em um eventual segundo turno com estas figuras, ainda votaria no Lula. Como votei em Lula em 1989 no segundo turno. Aquele pecado nunca cometi. Mesmo depois de Jair Bolsonaro ser eleito presidente da República, o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato insistia na pauta anti-Bolsonaro. Neste outro trecho dos diálogos, que a reportagem teve acesso com exclusividade, Dallagnol disse que as postagens de sua colega Jerusa não eram com viés de esquerda, mas anti-Bolsonaro, com novas tentativas de encontrar crimes nesta gestão, o que até agora não aconteceu. Tameia diz: Oi, amigo, tudo bem? Um tweet da Jerusa saiu no Estadão. Você não acha que ela exagera muito? Acho que ela anda muito esquerdista, kkk. Mas enfim. Deltan responde, kkk. Acho que nesse caso a cobrança é devida, Tames. Aparentemente, ele deve explicações. Estrategicamente, alguns de nós podem decidir não cobrar, mas é uma visão utilitária dos benefícios maiores que podem vir para a causa anticorrupção no curto e médio prazo e da necessidade de manter o canal aberto. Ele continua, na verdade, não é tanto esquerda, mas anti-Bolsonaro. Tameia diz, acho que as críticas ao governo estão muito ostensivas, mas enfim. Deltan responde, não propriamente anti-Bolsonaro, corrigindo, mas contra coisas que ele defende. Tameia diz, acho que é contra Bolsonaro mesmo. Já vi vários posts dela nesse sentido. Mas enfim, só me preocupo com a imagem de vocês. Deltan diz, mas esse é nosso papel, né? Quando diz respeito com nossa atuação. Não vi outros, mas casos como esse e o do motorista ou ainda do Guedes têm fortes indícios de crimes graves. Tameia diz, mas não somos corregedores gerais da nação, certo? A pauta anti-Bolsonaro dos procuradores da Lava Jato, a tentativa de interferir nas eleições de 2018 e as investidas no sentido de forjar provas para incriminar Jair Bolsonaro e o complô contra Flávio Bolsonaro foi relevante para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, designar o subprocurador José Adonis Calou de Araújo Sá para acompanhar o inquérito 58 de 2021 do STJ e investigar os procuradores da Lava Jato. A portaria de designação foi publicada no Diário Oficial da União desta última terça-feira, 2 de março de 2021. De Brasília, Sandra Terena.